Criada em 1971, a Escola Nacional de Seguros vem promovendo cada vez mais o aperfeiçoamento do mercado de seguros no Brasil. Já são mais de 320 mil profissionais atendidos, sendo 120 mil em eventos, 70 mil em exames e 130 mil em cursos. A Escola Nacional de Seguros está presente na grande maioria das capitais e em mais de 45 cidades. Entre as diversas opções de formação disponíveis na Escola Nacional de Seguros, você encontra cursos de graduação, de pós-graduação, técnicos e para a habilitação de corretores de seguros, ministrados em várias cidades do Brasil. Nosso corpo docente é formado por profissionais atuantes no mercado, com especialização e experiência em diferentes áreas de conhecimento. E para quem não possui tempo para frequentar regularmente os cursos presenciais em nossas salas de aula ou reside em cidades onde os cursos ainda não são ministrados, a escola disponibiliza também cursos à distância. Outra importante atividade é a edição própria de periódicos e publicações especializadas sobre o universo do seguro, o que torna a Escola Nacional de Seguros a principal produtora de literatura para o setor. E mais, a escola desenvolve pesquisas sobre o mercado de seguros e apoia projetos na área, voltados a alunos e professores de instituições do ensino superior. Venha conhecer e desfrutar com a gente deste avançado polo de ensino. Acesse o site www.funenseg.org.br e seja bem-vindo à Escola de Seguros do Brasil. Olha, segunda parte do nosso programa, passa muito rápido o tempo, a gente está batendo um papo muito gostoso aqui nos bastidores, já se comprometeram a voltar aqui no programa, pós-Copa do Mundo, né? Queria falar com vocês sobre Vagas em Seguros, é uma empresa de recursos humanos. O Vagas em Seguros é um portal de oportunidades para candidatos e empresas, está aí na telinha, que buscam os melhores profissionais e as melhores vagas, exclusivamente para o mercado de seguros brasileiro. São centenas de vagas em todo o Brasil e os candidatos podem associar seus currículos gratuitamente. Maiores informações você acessa, você está vendo aí a sua telinha, www.vagasemseguros.com.br. Luiz, qual é a magia que há entre um corretor de seguros, um vendedor em geral, primeiro que trabalha com serviços, né? E um cliente, um comprador de seguros? Perfeito. O que há por trás, Luiz? Perfeito. Em primeiro lugar, tem que existir um comprometimento, né? Quando, por exemplo, o corretor de seguros se compromete com o seu métier, com a sua atividade, com a sua comunidade de clientes, ele está fazendo um acordo, vamos chamar de quinta dimensão, porque está fazendo um acordo com a providência divina dentro da sua consciência. Esse acordo garante o apoio do céu. E, no extremo oposto, como obter o apoio da natureza? Através de uma atividade consistente de acordo com esse comprometimento. Por exemplo? Dizendo sim ou não, né? Às vezes até mais não do que sim, há coisas que não têm a ver com o propósito, né? Tomar esse propósito como se fosse uma causa, a causa de fornecer à comunidade a proteção que o seguro pode fornecer. Agora, vou dar uma dica muito importante de como se relacionar com o cliente. Existe um segredo que é o seguinte: é preciso cultivar e permitir que o cliente cultive em relação a si três coisas. O primeiro, acreditar. O segundo, conhecer. E o terceiro, amar. Essas três coisas formam uma aliança entre dois inteiros, que é o corretor e o cliente, e não entre duas metades.
esse inteiro artificial de duas metades pode se romper, mas uma aliança pode ser para sempre, através desses 3 fatores: acreditar, conhecer e amar. Como fazer isto? É o que eu ia te perguntar. Como o corretor pode fazer isso, Luiz? A primeira coisa é deixar que o cliente o assimile. Então, cabalisticamente, fazer com que o cliente se torne o seu esposo, seja o cliente esposa ou empresa. Uma vez você figurando no mundo interno desse cliente, você já pode inverter o processo, transformá-lo em sua esposa cabalística. E aí geram filhos. Que filhos são? Os negócios, né? Cada vez mais seguros, cada vez mais contratos. Que aparecem magicamente, Luiz? Aparecem. Sim, porque é natural que um casal gere filhos de naturezas biológicas ou negociais ou de qualquer natureza, né? Então, a chave é formar casal. Então, o corretor ou corretora pode ser esposo cabalístico do cliente, que vai ser a esposa, seja a mulher, seja homem. Ou a empresa. Ou até o cachorrinho. Tem seguro para o cachorro, tem. Gato e tal, né? Tem. Olha, essa é uma dica, podia dizer uma dica de ouro. Você não fala de parceria, você fala de aliança. Alianças. Por quê, Luiz? Parceria é a receita do fracasso, né? Receita do fracasso. É receita do fracasso. Parceria é receita do fracasso. Por quê? Nós estamos falando de partes, de metades ou menos que metade, né? Que vai se unir a alguém numa relação provisória e depois as duas metades viram 2 luas, né? Uma minguante e outra crescente, né? Um dos dois sai para cima e o outro sai para baixo. Então não funciona. Então é preciso que haja uma inteireza no corretor, ele precisa ser inteiro. Ele precisa ter um consenso entre 3 grandes setores. O do super-herói triunfador, cuja sede é aqui, espiritual. O imperador do seu império, porque é importante que ele venda para quem pertence ao campo de força dele e não no armazém geral. É preciso que ele customize o cliente dentro do seu campo imperial. Não aquele varejo de meios. Não naquele armazém geral. Não, o armazém geral. É preciso que você e o cliente interajam dentro do campo de força do corretor. E depois trabalhar bem a personalidade, porque ela tem sede na barriga e ela tem a ver com o passado, embora seja o poder realizador. Quer dizer, o triunfador ou triunfadora, imperador ou imperadora, não imperatriz, porque não é a mulher do imperador, é a imperadora. E a personalidade que é multifuncional e dentro dela tem que existir o super-herói corretor, né? Aquele que usa os seus superpoderes e não forçando a barra, né? Dando desconto. Dando desconto. À torta e à direita. No caso do meu... Empurrando uma venda. Perfeito. No caso do meu irmão lá no Paraná, né? Todo mundo quer concorrer com ele, não consegue. Tem corretores que abonam a comissão e não conseguem tirar o cliente dele. Porque ele não vende seguro, né? Ele vende ele. Olha, né? Bom, você deve estar entusiasmadíssimo desse outro lado aí, como eu estou aqui. Esse assunto, o Luiz até treina muitos profissionais nesse sentido, a empresa deles faz isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o tempo é curto. Luiz, muito bacana, viu? Muito bacana essa colocação, sai um pouco daquele escopo tradicional de técnica de venda, de desconto, venda sob pressão, né? Estratégia militar. Isso é obsoleto. Né? Nós falamos sobre isso um pouquinho, né, Viana? Sobre a co-concorrência. Co-competição. Co-competição. O que é isso? Esse é um termo que é uma das tendências agora para o novo milênio e para as novas regras do mercado, que trata da mistura de 2 palavras, cooperação com competição. Então, quando você compete, não existe uma atividade predatória, ou seja, porque cada um tem o seu público. Cada um tem a sua audiência que vai impactar da maneira que só ele consegue. Então, os competidores, você olha para os outros como participantes e que quando você olha, puxa, ele está fazendo aquela estratégia interessante, eu vou
eu vou me inspirar nisso para... Claro que você não vai copiar, que copiar é antiético, mas você pode modelar ideias e trazer novas ideias a partir do que você aprende com os outros. Então, conviver, porque tem espaço para todo mundo. Isso está sendo já adotado no mundo, em algum lugar? Fala um pouquinho. Como disse aqui no começo do programa, foi para o Vale do Silício. Está indo ou foi? Eu estou indo agora em junho, dia 10 de junho. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, eu fui selecionada pela Singularity University, que é a escola mais high-tech do mundo. Então, a missão da escola, que é patrocinada pelo Google, pela Nokia, pela Genentech, é ajudar a melhorar a vida de 1 bilhão de pessoas nos próximos anos. 1 bilhão de pessoas. Exatamente. Então, o Ralph, que estava até me perguntando, mas como vocês... Qual é o nicho de vocês? Porque 1 bilhão é extremamente genérico. Eu falei, não, muito pelo contrário. Porque nós estamos nos movimentando em direção a uma consciência de família global. O que nós fazemos aqui afeta as pessoas que estão lá na China, de alguma forma. Sim. Todo o conteúdo cultural, você pega Hollywood, por exemplo, os filmes que saem de lá, influenciam a cabeça de jovens do mundo inteiro. Então, por isso que nós precisamos pensar não só no nosso mundinho, na nossa caixinha, mas imaginar como as nossas ações, pensamentos, projetos podem influenciar os outros. Né? E o meio ambiente também? Exatamente, porque está tudo conectado, né? Nós somos um só, a família global e o planeta. Onde as mulheres se encaixam e fala para a gente, principalmente para vocês acadêmicas, gestoras acadêmicas, a gente fala bastante sobre isso, a mulher líder na academia, das instituições de ensino. Quem são as mulheres do Brasil? Que grupo é esse da Luísa Trajano? Vai um abraço aqui para a Luísa Trajano. E que se podia falar um pouquinho delas? A gente conversava um pouco sobre a dificuldade que há em liderar professores, alunos, passar toda a filosofia da escola, competição. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Um programa só não dá, né? Não, vou resumir aqui, mas acredito que dá para falar sobre a essência do grupo. É um grupo realmente maravilhoso de mulheres. Então nós temos ali a Chieko Aoki, que é presidente do Blue Tree Towers, a Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna. Temos outras executivas de grandes instituições, JP Morgan, Santander. Somos mais de 150 hoje e nosso objetivo é conversar com a sociedade e com o governo para ajudar a melhorar o Brasil como um todo, principalmente nas áreas de educação, de equilíbrio de gêneros, né, que hoje nós mulheres ocupamos apenas menos de 10% dos cargos de altas direções nas empresas. 10% no Brasil, isso? No Brasil, menos de 10%. Então existe uma campanha nossa para trazer mais mulheres para o topo, porque existe uma sinergia muito bonita que acontece quando os homens e as mulheres trabalham juntos, né? Como irmãos, como cada um trazendo o que tem de melhor. Então, é possível isso, os homens e as mulheres trabalharem junto numa empresa onde há competição, Viviane? É possível onde há co-competição. Né? Então precisa antes haver uma mudança de consciência, né? Você enxergar o outro como igual. Como igual não no sentido de... Claro que são diferentes, mulheres são mulheres, homens são homens, mas igual no sentido de que todos têm os mesmos direitos, todos têm direitos de realizar seus sonhos, de realizar seu potencial, suas ideias e que podemos trabalhar juntos nesse sentido. Olavo P. Queiroz, um abraço. Pergunta, é possível casal trabalhar junto? Olha aqui, Olavo, obrigado pela participação. Você, quando for para o Vale do Silício, você vai abandonar o Dr. Luiz Carlos? Jamais. Não, né? Jamais. Mas vai ser um amor à distância? Como vai ser isso? Ainda bem que existe o Skype, são apenas 3 meses, né? Que não 3 meses, passa muito depressa, né? E vamos visitá-lo lá. Né? O Luiz falava da mulher no ambiente da competição do trabalho, né? Nesse meio acadêmico, meio conhecidamente competitivo.
natural isso, né? Esta gestora que lida com professores homens e tem que colocar na cabeça desses professores que eles têm que cumprir o conteúdo programático, a filosofia da escola, tem dificuldade, como fazer? Vocês podem responder. Como ela pode fazer para alcançar... Muito simples. Você falou de liderança aquela hora. Perfeito. Na minha atividade de advogado, todas as vezes que eu admitia um estagiário de direito, por exemplo, no primeiro ano de direito, a primeira coisa que eu dizia para ele é o seguinte: eu não quero um estagiário de direito, eu quero um advogado. Então, você vai ser um advogado o tempo todo, você vai falar com um advogado, vai se considerar um deus como advogado, vai atender o telefone como advogado, vai fazer tudo como advogado, vai ao banheiro como advogado, né? Você só não vai ganhar como advogado, mas você vai ser advogado barra estagiário para depois se tornar advogado barra advogado. Porque a Kabbalah, ela diz que primeiro você tem que ver o todo, dedutivamente, depois a indução. Então você pensa no todo e faz o pequeno dentro do todo para que ele se torne o todo. O professor pode ser assim? Sim. Por exemplo, você acha que um torneiro mecânico pode chegar à presidência da República? Não. Não. Você sabe que não. Né? Nenhum candidato pode chegar à presidência da República. Um solteiro também não pode casar. Um pobre não pode ficar rico. Por quê? Porque ele já tem que ele tem que criar uma energia especializada dentro dele do cargo que ele quer. Então, por exemplo, a maior desgraça que pode acontecer é alguém sentar num banco escolar e ser aluno. Por que, Luiz? Porque se ele for aluno, ele vai se inquietar por ser um receptáculo de informação. Mas se ele for, por exemplo, corretor de seguros barra aluno, aí vai ser a festa, porque ele vai haver uma comunicação biunívoca entre ele e o professor. E para as mulheres que estão liderando essa grande escola nacional de seguros, que tragam essa energia, a energia superior da mulher, né? Que todas nós temos uma deusa aqui dentro. Então, que você possa enxergar e ajudá-los a realizar o que eles têm de melhor. O sonho deles. Exatamente. Você não precisa ficar pressionando, nem se desesperando. Não, respira, se conecta com a fortaleza que todos nós temos dentro de nós. E a partir daí você continua o seu trabalho, a partir de uma consciência mais elevada. Não é fácil, né? Não é fácil, mas é maravilhoso. O que, para fechar, faz a Merkabah Empire? Como surgiu? Rapidinho, para a gente finalizar, já estão apontando aqui para a gente um tempinho. O que a Merkabah Empire faz? A Merkabah é uma organização de desenvolvimento sustentável. A Roberta já colocou, está colocando lá o www.merkabahempire.org. E a nossa missão é ajudar as pessoas a fazer essa transformação, esse salto de consciência. Né? Então, eu estou indo para o Vale do Silício agora para desenvolver um jogo social que trabalha todas essas questões que há 20 anos vem transformando a vida de pessoas com quem nós trabalhamos pessoalmente, agora para o mundo, né? Para 1 bilhão de pessoas. Quer dizer, e é um upgrade, né? Sem dúvida nenhuma. Para contatar o Luiz, a Vivian, tem um site lá, o Merkabah Empire, obrigado.roberto.org, é assim que eles podem entrar em contato com Isso, vocês. Melhor pelo Facebook. Então é Facebook / Merkabah, então, como está no site Merkabah Empire. Olha, lamento não poder ter feito as perguntas, chegaram aqui só nesse tempinho aí mais de 20 perguntas pelo canal Twitter, na maioria das mulheres, provavelmente mulheres, porque o Twitter às vezes não identifica, mas na maioria mulheres. Vou passar essas perguntas para eles na medida do possível vão respondendo. Preciso que vocês voltem para que vocês mostrem para o corretor de seguros, para o mercado de seguros, como fazer o Brasil ter mais cultura e conhecimento da importância que é fazer seguros, como é no Japão, como é nos Estados Unidos. Como é uma causa, né? Super-herói dos seguros. Super-herói dos seguros. É isso aí. Luiz, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Uma honra receber. Vivian, muito obrigado pela sua presença. Nós que agradecemos, primeiro a Vivian, foi depois muito o Luiz. agradável.
voltaremos segundo semestre. A você, nosso web espectador, a você, TV Geração Z, o meu super agradecimento. E que negócio é esse de parar durante a Copa, hein? Vamos ver com eles se eles vão parar. A Roberta e a Marcela trabalham aqui sem parar, de parar, cansadas. não, vamos que vamos. Vamos continuar. Obrigado. Quinta-feira que vem, mais um programa ao vivo falando sobre vendas não presenciais. Até lá. Muito obrigado. Tchau. Graduação em Administração mais Seguros e Previdência. Muito mais que um detalhe no seu currículo. Escola Nacional de Seguros. Inscrições abertas.